Olá, tudo bem? Você já viu uma casa em construção? E o que você achou? É muito legal, não é mesmo? Além de legal, a construção de uma casa é algo muito sério. Você sabe o que pode acontecer com aquela casa bonita se a pessoa que fez não for inteligente? Algo bem ruim pode acontecer. E é isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras pessoas também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Vamos começar? Hoje eu vou falar de construção. Quando a pessoa vai construir uma casa, ela precisa pensar muito bem em todos os detalhes. Até porque não dá para sair por aí construindo coisas sem planejar. Por exemplo, a pessoa que fez a sua casa precisava saber exatamente todas as medidas. Mas não é só isso. A pessoa que vai fazer uma casa precisa saber escolher o lugar certo. E Jesus falou sobre isso. Preste atenção. Certa vez, Jesus estava ensinando as pessoas quando ele resolveu contar uma parábola. Parábola é uma pequena história que usa alegorias, usa comparações para mostrar uma lição. E Jesus contou uma parábola sobre dois homens que construíram as suas casas. Jesus disse que um daqueles homens era sábio, porque ele fez a sua casa sobre a rocha. Ele fez a sua casa num lugar firme, num lugar seguro. Eu fico pensando no grande esforço daquele homem para construir a sua casa. Escolher o lugar certo, separar os materiais e depois de muito trabalho, de muito esforço, a sua casa finalmente estava pronta. E com certeza aquele homem sábio estava muito feliz, muito satisfeito com a casa que ele fez. E Jesus continuou contando. Ele disse que depois que a casa do homem estava pronta, sabe o que aconteceu? Veio uma grande tempestade, uma grande chuva. Imagine os rios enchendo, as ruas alagadas e o vento soprando, batendo contra aquela casa. As tempestades, às vezes, assustam. Sabe por quê? Porque elas destroem muitas coisas. E você sabia que nós também enfrentamos tempestades e problemas no nosso dia a dia? Mas eu não estou falando de tempestade de chuva. Eu estou falando de problemas causados pelo pecado. Sabe, o pecado nos distanciou de Deus, nos separou dele. É por isso que muitas vezes nós temos pensamentos ruins, nós falamos coisas erradas e nós fazemos coisas que não são boas. Por exemplo, mentir, xingar, desobedecer aos pais, tudo isso é pecado. E a pessoa que está com seu coração cheio de pecado não pode entrar no céu, porque o céu é um lugar santo, o céu é a casa de Deus. E lá no céu não pode entrar pecado. No livro dos Salmos, de número 32, e o verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é mais que feliz. A pessoa que tem o seu pecado perdoado, ela é feliz. Sabe por quê? Porque ela vai poder entrar no céu, namorada de Deus, vai poder viver com Deus para sempre, mas somente a pessoa que tiver o seu pecado perdoado. Voltando aqui para nossa história, eu não sei quanto tempo durou aquela tempestade sobre a casa do homem sábio, mas sabe o que aconteceu com a casa dele? Nada.
A casa do homem sábio permaneceu firme, porque ela foi construída sobre a rocha. Não aconteceu nada com aquela casa. Então Jesus continuou contando aquela parábola. Ele falou sobre o outro construtor. Jesus disse que aquele homem era tolo. Por isso ele construiu a sua casa sobre a areia, sobre um lugar que não tinha firmeza. Com certeza aquele homem também trabalhou bastante. E finalmente a sua casa estava pronta. E ele também ficou muito feliz. Afinal de contas, não é todo mundo que pode ter a sua casa. Mas quando ele terminou, que a sua casa estava pronta, então veio a tempestade, uma chuva muito forte. E sabe o que aconteceu com aquela casa que foi construída sobre a areia? Ela caiu. Eu fico pensando que aquele homem tolo ficou muito triste. Ele não queria que isso acontecesse com a sua casa. Mas qual era a diferença entre aquelas duas casas? A diferença era o alicerce, era o lugar onde cada uma foi construída. A primeira casa foi construída sobre a rocha, sobre um lugar firme. E a segunda casa foi construída sobre a areia, um lugar que não tem firmeza. Se você fosse construir, em qual desses dois lugares você ia fazer a sua casa? Quando as pessoas ouviram aquele ensino de Jesus, elas ficaram maravilhadas, porque elas sabiam que podiam confiar nas palavras de Jesus. Você também pode confiar e deve confiar em Jesus. Afinal de contas, Ele é o único que pode resolver o seu problema do pecado. Em Isaías, capítulo 53 e versículo 6, diz assim: Mas o Senhor, Deus, fez cair sobre ele, sobre o Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos. Deus fez que o seu Filho Jesus, que é santo, que é perfeito, carregasse em seu corpo os nossos pecados. Jesus deu a sua vida por amor a nós. Ele sofreu o castigo que eu merecia, que você também merecia. Jesus se entregou por nós na cruz e morreu. Mas você sabe o que aconteceu depois de 3 dias? Jesus ressuscitou, Ele está vivo no céu. Por isso, Ele é aquele em quem você pode confiar. Jesus quer ser seu Salvador. Ele quer que a sua vida esteja firmada nele. Jesus quer ajudar você a vencer, a resolver as tempestades e os problemas que acontecem no seu dia a dia. Mas não apenas isso. Jesus quer principalmente resolver o seu maior problema, que é o pecado. Para isso, você só precisa confiar nele de todo o seu coração. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e versículo 2, diz assim: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Se você confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, você estará seguro para sempre, porque o Senhor estará com você todos os dias. Que grande lição aquelas pessoas aprenderam naquele dia com Jesus. Elas aprenderam que é preciso planejar, é preciso ser sábio. E eu fico pensando que se você já tem Jesus em seu coração, então você precisa ser salvo e permanecer firme em Deus. Em Tiago, capítulo 1 e versículo 5, está escrito assim: Se, porém, algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós não podemos sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito.
Nós precisamos pedir a orientação do Senhor. Ele quer nos mostrar a maneira certa de agir, a forma certa de fazer as coisas, porque Deus nos ama e Ele quer nos ajudar a fazer o melhor. Então, seja sábio, peça sabedoria a Deus, peça a Ele para orientar você em tudo que você for fazer. E permaneça firme nele. E não esqueça que Deus ama você. Em João, capítulo 3 e versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Você está no mundo, Deus ama você, Ele é o seu Criador. E por isso Deus sabe de todos os seus pensamentos, Ele sabe tudo o que você faz, onde você mora, tudo o que se passa com você, Deus conhece. E Ele te ama. Deus quer ajudar você a fazer escolhas certas. Ele quer que você escolha confiar em seu Filho Jesus, porque Ele é o caminho que te leva ao céu. Só o Senhor Jesus pode fazer isso por você. E aí, vocês gostaram da história? Eu espero que sim. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueçam que nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!